Olá, povo de Deus, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amigos, irmãos em Cristo. Eu quero aqui compartilhar com vocês alguns momentos com a palavra de Deus, porque sabemos que a palavra é o que nos traz fortalecimento espiritual, avivamento, transformação, e só a palavra para nos manter de pé em dias tão tempestivos como o que estamos passando. Bom, a mensagem de hoje, essa breve reflexão, está concentrada no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 14. O texto sagrado declara que quando o rei do Egito, o faraó, o monarca de toda a terra do Egito, teve 2 sonhos e ninguém, nem os magos, nem os adivinhos da sua corte, conseguiram interpretar o seu sonho, alguém se lembrou que dentro da masmorra havia um homem, um jovem, que interpretava e revelava sonhos. José. Todos vocês conhecem a história de José. A história de José começa baseado em uma promessa que Deus fez para ele. Quem não se lembra dos 2 sonhos que José teve? E através desses sonhos, ao compartilhar com a sua família, ele não sabia o que estava por trás dos processos para que aquela promessa, por intermédio do sonho, fosse acontecer na sua vida. Aliás, Deus, quando Ele faz as promessas, Ele não explica como irá fazê-las. Porque todas as revelações divinas, todas as promessas que Deus faz, Ele faz de forma progressiva. Jamais Deus fala todos os processos, todos os meios, todos os mecanismos que Ele irá utilizar no decorrer da nossa história para fazer com que as suas promessas se cumpram nas nossas vidas. E o maior exemplo disso é justamente José. Deus, por intermédio de 2 sonhos, disse para José que em algum momento da história, em algum país qualquer, ele seria o grande governador, não só da família, mas de uma grande terra. Só que Deus não disse para ele que ele teria que encarar os ciúmes dos seus próprios irmãos. Deus não disse para José que ele teria que enfrentar as tentativas de homicídio por parte dos próprios irmãos. Deus não disse para José que ele seria vendido como escravo a uma nação estrangeira. Deus não disse para José que ele seria acusado de uma tentativa de estupro e por causa disso seria algemado e levado preso para uma masmorra. Deus não disse para José que ele viveria esquecido por trás das grades, mas Deus disse que ele seria líder, que ele seria governador. O tempo passa. A história vai dizer que Faraó tem 2 sonhos, assim como José teve. E ninguém da corte egípcia conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Os magos, os seus adivinhos, jamais conseguiram revelar o que estava por trás daqueles sonhos. Até que um dos que estava com José na prisão lembrou-se que dentro daquela cadeia, José interpretava sonhos. E José é chamado para estar diante de Faraó. E aqui entra o texto de Gênesis 41, versículo 14, onde declara que José é chamado para estar diante de Faraó. Só que antes de se apresentar a Faraó, ele muda suas vestes. E o detalhe que chama atenção, José se barbeia. José barbeou-se. E eu vou resumir essa mensagem baseada em um tema. Quebre o protocolo. Justamente no ato de José se barbear. A mensagem que eu deixo aqui para vocês que estão me assistindo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, é: quebre o protocolo. Como assim? Preste bem atenção. Dentro da cultura egípcia, só havia um na terra do Egito que poderia usar barba. E a barba, dentro do território egípcio, era sinônimo de autoridade. Só o rei, só o faraó poderia usar a sua barba. E ali
aquela barba em Faraó era símbolo de autoridade. Ninguém mais dentro da corte egípcia, dentro dos territórios ou da terra do Egito, poderia usar barba, porque isso poderia soar como uma afronta ao rei Faraó, ainda mais se alguém estivesse diante dele. A primeira coisa que José fez foi mudar as suas vestes. E a segunda coisa que ele fez foi barbear-se. Preste bem atenção. Quando José se barbeia, a mensagem bíblica em Gênesis 41, versículo 14, nos traz a ideia de alguém que abre mão da tradição para não perder a bênção de Deus e as suas promessas. Como assim? José é hebreu. José, ele nasceu dentro de uma cultura onde a masculinidade está oriunda na barba. O símbolo de autoridade, desde a época de Abraão, era a barba de um hebreu. O hebreu, em hipótese nenhuma, raspava sua barba. Um hebreu, em hipótese nenhuma, tirava sua barba, porque isso fazia com que ele perdesse a sua autoridade, ou que ele estivesse transmitindo a ideia de que ele não possui autoridade. Então todo hebreu não raspa, não tira a sua barba. Mas diante da convocação de Faraó, José barbeou-se. José quebrou o protocolo. José quebrou a tradição. E quando ele permite-se, naquele momento, quebrar a tradição, ele estava com seus olhos no alvo da promessa. Deus lhe fez uma promessa. E ele sabia que aquela oportunidade era a única para que ele pudesse sair e superar todos os traumas que ele havia vivido dentro daquela terra. Moral da história: quebre o protocolo, quebre a tradição. Eu não estou falando para você remover os marcos antigos, como a Bíblia diz em um livro de Provérbios. Eu não estou falando para você quebrar a liturgia. Eu não estou falando para você quebrar ou jogar fora todos os cronogramas, todos os prognósticos, todo ritual pragmático que lhe é atribuído. Não, eu não estou falando para você simplesmente quebrar a tradição. Eu estou falando que em momentos específicos, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, você precisa quebrar a tradição. José, ele abriu mão da tradição para não perder a bênção de Deus. Aliás, o maior quebrador de protocolo foi o Filho de Deus. 80% dos seus milagres ele realizou em dia de sábado, quebrando o protocolo da lei dos fariseus. Ele viola de forma proposital a tradição dos homens para dizer que a necessidade, que o amor é maior, fala mais alto do que a tradição, do que a lei. Não que a lei esteja ali ou a tradição esteja ali para não ser cumprida. Muito pelo contrário. Se existem liturgias, se existe cronogramas, se existe ritual pragmático, nós devemos seguir. Ainda se tratando de vida espiritual ou de vida eclesiástica, jamais devemos abrir mão da tradição, da liturgia, do cronograma. Mas em momentos específicos, Deus nos desafia a abrir mão da tradição, como fez José. Ele tirou a barba, ficou sem barba. Ele abriu mão da tradição para não perder a bênção de Deus. Jesus operou 80% dos seus milagres num dia de sábado. Tente imaginar uma mulher curvada há 18 anos. A tradição dizia que no dia de sábado não deveria ter nenhuma atividade. Mas Jesus, dentro da sinagoga, abre mão da tradição para resgatar uma alma que está sendo afligida por um espírito maligno. O homem no tanque de Betesda estava ali há 38 anos e o dia era sábado. Ele levanta, cura aquele homem. E a mensagem que temos é: eu não posso deixar esse homem, esse filho de Abraão, mais um dia, mais um sábado, mais um ano, porque a tradição diz que não devo fazer isso. Muito pelo contrário. Ele pega aquele homem e diz: vá, leve a sua cama e anda. A mesma coisa eu posso dizer também quando ele esteve dentro de uma sinagoga, onde ele estava ensinando e alguém estava ali com a mão mirrada e o dia era sábado. Ele chama aquele homem para o meio, cura aquele homem no meio da sinagoga, no meio do seu púlpito, no meio entre os fariseus. Mas todos ali condenaram. Mas Jesus abriu mão da tradição para colocar um homem em liberdade emocional, liberdade física. Saiba de uma coisa: o maior quebrador de protocolo foi o próprio Deus.
ele se humilhou, se rebaixou à condição humana, ele abriu mão dos seus atributos, ele abriu mão da companhia do seu Pai, ele abriu mão da companhia dos anjos para se inferiorizar-se com os homens, para saber o que os homens sentem, para sentir os dramas humanos, as dores humanas. A Bíblia diz que Jesus chorou, quebrou o protocolo. Deus é conhecido no Antigo Testamento como El Shaddai, mas no Novo Testamento ele chora, ele anda, ele transita entre os homens. Eu prefiro andar com Jesus, que deixa a multidão e vai atrás da prostituta, do que viver em uma tradição aonde você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Repito, tradições devem ser mantidas, os marcos antigos não devem ser removidos, mas em se tratando da presença de Deus, se tratando de promessa de Deus, faça um esforço, abra mão do protocolo, se barbeie e vá até a presença do Rei, porque o Rei tem bênçãos para a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, até o próximo episódio.